tá? Então, gente, para apresentar vocês para, né, a Lívia para vocês e vocês para a Lívia, aí, Lívia, esse pessoal, então, né, esse grupo é do 6º semestre, e essa disciplina é Psicologia e Pessoas com Deficiência, né? E a gente conversou muito sobre as questões, né, que a gente acompanha junto aí, você e eu, em relação ao conceito, à perspectiva histórica, à terminologia. O pessoal também já conversou a respeito da legislação, tanto da Convenção da ONU como da LBI. Conversamos também sobre a questão de acessibilidade, tecnologia assistiva, e estamos falando, eu fiz uma inversão, na verdade, no programa, e a gente está falando agora sobre os diferentes tipos de deficiência e as principais implicações, né? Então, o pessoal já conversou a respeito de deficiência física, visual, auditiva e intelectual. Daí a gente entrou com você, né, com a questão da metodologia do emprego apoiado e tudo que isso pode, né, agregar em relação, né, às pessoas com deficiência no geral e as pessoas com deficiência intelectual. Daí nós ainda vamos falar sobre transtornos globais do desenvolvimento, o pessoal vai enfatizar aí no transtorno do espectro do autismo, e ainda vamos falar sobre altas habilidades e superdotação. Na verdade, a gente fez uma inversão para poder viabilizar, né, a tua participação, em função daí do curso da ANEA na semana que vem. E vamos falar muito rapidamente sobre desafios aí ligados a pessoas com deficiência e relações familiares, o processo de reabilitação, sexualidade e gênero e a inclusão escolar. Então, isso para nós todos, né, para a gente fazer um link e introduzir a Lívia, né, que é da Associação Nacional, ela faz parte da diretoria da Associação Nacional de Emprego Apoiado, tem uma história bem interessante aí na questão, né, e no compromisso aí com a temática da deficiência e da inclusão social das pessoas com deficiência, e com certeza vai trazer uma contribuição enorme para a gente. Eu agradeço mais uma vez a Lívia, porque já é a segunda vez, né? Ela conversou com o pessoal do 1º semestre, falando sobre as áreas de atuação do psicólogo, e agora vem para falar com vocês, mas de um modo mais especial ainda, porque aí essa disciplina é uma disciplina específica, e esse grupo está bem alinhado, viu, Lívia? A gente tem conversado bastante, e assim, o pessoal reage bastante, né? Reage muito às questões que a gente tem trazido para a disciplina, então acho que vai ser bem gostoso a gente estar junto. Então, obrigada para todo mundo, para vocês, alunos, para a Lívia, e boa Que noite para legal, nós. Carmen. Você falando assim da organização da disciplina, deu até vontade de fazer de novo, viu? Próximo você me convida que eu vou ficar como ouvinte para ter essa oportunidade. Pessoal, boa noite. Então, eu sou a Lívia, apesar do meu nome aqui estar como Oswaldo Barbosa, meu nome é Lívia. Eu estou com a conta da ANEA, da Associação Nacional do Emprego Apoiado, por isso que está no nome do Oswaldo, que é o presidente da ANEA. Então, só para ir me apresentando aqui. Bom, para começar, eu estou aqui por causa da Carmen. Então, o bichinho da inclusão me picou quando eu estava aí, no lugar de vocês ainda, como aluna, né, no último ano da faculdade. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio com a Carmen, de mediação e inclusão escolar, e desde então eu vi a importância da psicologia estar na causa da inclusão, então a importância da nossa atuação na área da inclusão. Eu preparei uma fala aqui, tá? Maio de 2020, porque eu tinha me organizado para a gente ter se falado já no mês passado, mas com a questão do feriado a gente teve que se reorganizar. Então, eu agradeço, né, vocês poderem ter se reorganizado, né, com essa sessão no cronograma para a gente poder falar desse tema que é tão importante. E a gente teve que se reorganizar, né? Enfim, a Carmen abriu esse espacinho porque semana que vem começa um curso
mais uma turma de um curso de emprego apoiado que a gente vai fazer. Até depois, se vocês quiserem saber mais, eu posso passar mais informações. Então, como a gente ia começar esse curso na semana que vem, ele vai ser às terças e quintas, então a gente não ia conseguir se encaixar. E a Carmen gentilmente se reorganizou aí no cronograma para a gente poder falar desse tema. Então, agradeço super a oportunidade e o convite para falar de um assunto que é tão caro para mim, que é tão importante na minha visão da gente estar discutindo, tá bom? Eu juro que eu preferia estar com vocês presencialmente, eu gosto muito mais da gente estar presencialmente, mas em função de toda a nossa situação, que bom que deu para viabilizar de qualquer forma, né, essa oportunidade. E aí, como eu gostaria muito que a gente estivesse falando presencialmente, eu quero que vocês fiquem totalmente à vontade para ligar a câmera, para falar, para a gente ir conversando, para ir colocando as questões. Como eu estou aqui com a apresentação, eu não sei se eu vou conseguir olhando muito o chat, então se vocês puderem ir falando pelo vídeo, abrindo a câmera, para mim é melhor, tá bom? Então a ideia é que isso seja mais uma discussão. Eu preferia que fosse mais uma discussão do que a gente só ficar ouvindo aqui, tá? Eu me organizei para a gente ter um momento para essa discussão, mas eu queria que vocês ficassem à vontade para a gente ir conversando aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tive uma questão com os slides da última vez, então eu vou compartilhar minha tela de novo aqui com vocês para a gente voltar aqui para o PowerPoint e evitar que tenha qualquer questão, tá bom? Vocês conseguem acessar os meus slides assim? Acho que sim, né? Eu vou fazendo por aqui, porque não sei porque meu PowerPoint está com essa questão de eu não conseguir passar quando eu estou com a apresentação compartilhada na tela, tá? Então eu vou passando por aqui para vocês irem acessando, pode ser? Então vamos lá. Então, a ideia, assim, de hoje, pessoal, é a gente conversar um pouquinho da contextualização, né? Então, por que a gente vai falar de emprego apoiado? Fazer um breve histórico, então, né? O que é o emprego apoiado e quais são os valores que baseiam a prática. Como funciona, né? Como em si é a prática do emprego apoiado, como ele funciona especificamente. Algumas possíveis conclusões da nossa conversa aqui hoje, e eu queria abrir um espaço também para a gente conversar, tá bom? Mas eu gostaria, como eu falei, que isso fosse sendo feito ao longo da nossa conversa aqui também, tá bom? E aí, para a gente melhorar a nossa experiência aqui hoje, eu vou lembrar vocês para deixar o microfone no mudo, enquanto vocês estiverem ouvindo, e volto a falar que assim que vocês tiverem interesse em contribuir, em dar algum exemplo, vocês podem ficar à vontade para abrir o microfone, tá bom? Então, enquanto isso, acho que é legal vocês deixarem o microfone no mudo para não ter nenhum ruído, não atrapalhar as questões para a gente conseguir se organizar aqui, tá bom? Carmen, eu não sei se tem algum aluno com alguma necessidade específica para acessibilidade nessa turma. Não. Precisa de algum apoio nesse sentido? Não. Tá. Então, todo mundo consegue enxergar aqui meus slides, acompanhar por aqui. Eu vou passando por aqui e a gente vai conversando, tá bom? Pessoal, eu queria começar a nossa discussão perguntando um pouquinho para vocês, para a gente começar. Quando a gente pensa em vida adulta, então, quando a gente pensa numa idade adulta, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça no significado de ser adulto? Alguém tem alguma ideia, assim, quando a gente pensa vida adulta, qual que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça, assim, quando a gente pensa nessa fase? Responsabilidade? Responsabilidade. O que vem com a responsabilidade, Júlia? Aí você complicou. Volta para ser adulto.
A Gabriela colocou aqui no chat, Júlia, independência. Como que a gente consegue conquistar a nossa independência? Eu pensei no emprego, no trabalho. Perfeito, Ana. Eu, pelo menos, assim, quando eu penso em idade adulta, eu penso nas questões de trabalho. Então, esses dois conceitos estão, né, acho que bem relacionados, né? Quando a gente chega na fase adulta, eu acho que é a primeira oportunidade que a gente tem de independência com o nosso trabalho, né? E aí, se a gente for pensar na importância do trabalho para a nossa vida, a gente pensa no trabalho enquanto parte da nossa identidade. Vocês já perceberam que quando a gente vai se apresentar para alguém, geralmente a gente fala, eu sou a Lívia, eu sou psicóloga, né? No meu caso eu falo, eu sou Lívia, eu sou psicóloga, tenho tantos anos. Às vezes isso vem até antes de outras informações, né? O trabalho também como oportunidade de acesso a bens disponíveis no mundo. É por meio do trabalho que a gente começa a acessar, né? Como a Gabriela falou, independência, né? É com o nosso salário que a gente consegue acessar coisas, né? Enfim, conseguir acessar esses bens. E a gente tem o trabalho também como uma ferramenta de construção social, né? É no trabalho que a gente tem essa oportunidade de agregar alguma coisa socialmente, construir alguma coisa socialmente, né? Enfim. E além de todas as questões que vêm junto com o trabalho, né? A oportunidade de desenvolvimento pessoal, o aprendizado, proximidade com outras relações, amizades, enfim, a gente poderia ficar aqui a aula toda só discriminando quantas questões vêm junto do trabalho. Mas faz sentido a gente pensar nesses dois contextos, vida adulta e trabalho, e como eles estão relacionados, né? Então, quando a gente pensa em idade adulta, a gente pensa muitas vezes nessa questão do trabalho. E aí, continuando aqui a nossa discussão, como que a gente consegue um trabalho? O que a gente faz para conseguir um trabalho? Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Gabriela, Rayane, conversem comigo aqui no microfone que a gente tá aqui com tudo em casa, viu, galera? A gente tá literalmente todo mundo em casa, e aí a gente pode ir conversando aqui pelo microfone também. Mas elas estão falando, né? Trabalho, se qualificando, estudando, formação, mandar currículo, o que mais? Eu posso falar? Pode, por favor. Conversem comigo. Eu pensei em dois tipos de trabalho. Quando a gente vai já para o mercado de trabalho por necessidade, então você não tem tempo de se qualificar, você vai por necessidade. Isso. E tem outro também que você tem a oportunidade de se qualificar, estudar, então você vai em busca de um trabalho que seja mais de acordo com o que você quer. Perfeito, Gabriela. E vamos pensar nessa sua primeira opção. Quando a gente precisa procurar um trabalho, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Gabriela? Ah, tá. Não me abandone, por favor. Daí eu acho que é mandar currículo mesmo, em empresas, procurar vagas e tudo mais. Isso mesmo. Então, a gente geralmente abre sites de vaga de emprego, olha anúncio de vaga, faz o nosso currículo, manda o currículo, né? Enfim, hoje, geralmente por meios digitais. E aí se chamam a gente para uma... você foi chamado para uma entrevista, né? Entra em contato a recrutadora. O que acontece lá na empresa, geralmente? Tem uma entrevista, o que mais? Como geralmente são os processos seletivos? Geralmente você faz um teste, né? Uma entrevista e você é selecionado de acordo geralmente com o seu currículo e muitas vezes com as suas características também físicas. Legal. Então, isso significa que a gente tem uma vaga
várias pessoas concorrendo, né? Nesses últimos tempos, várias mesmo, né? Porque tem, né, enfim, todas as questões aí que a gente está vivendo. Então, são várias pessoas que são entrevistadas, passam por um processo seletivo, às vezes teste, né, enfim, testes de uma forma geral, dinâmicas, e aí chega uma pessoa no final que é contratada, certo? No geral, acho que é isso, né? Fiquem com isso na cabeça, essa contextualização inicial, para que isso dê sequência à nossa conversa de hoje, tá bom? E aí, vamos lá. Vamos começar a falar, então, vamos para outra parte, né? Vamos falar especificamente do emprego apoiado, e aí vocês vão falar, nossa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? A ideia é que a gente vá relacionando as coisas, mas agora, então, a gente vai partir para a ideia da gente entender um pouco do histórico do emprego apoiado, entender o que é emprego apoiado, até a gente linkar uma coisa com a outra, tá? Então, só para a gente fazer um breve histórico, gente, isso é muito breve histórico mesmo, tá? Um resumão. O emprego apoiado, o início da metodologia, ele aconteceu no final da década de 70, nos Estados Unidos, e ele surgiu para apoiar, então, a inclusão laboral das pessoas com deficiência intelectual, em contraponto com as oficinas protegidas de preparação para o trabalho. Isso veio com várias questões, várias situações de contexto histórico dos Estados Unidos, né, a própria situação de guerra que eles viveram, né, enfim, quantas pessoas com deficiência, né, acabaram adquirindo, né, uma deficiência depois da guerra, enfim. Os Estados Unidos, eles têm uma situação muito peculiar em relação a isso, eles têm leis específicas em relação a isso, mas a questão é que no final da década de 70, a metodologia do emprego apoiado começou a surgir, porque com a situação que eles viviam, as pessoas principalmente com deficiência intelectual, elas ficavam em oficinas protegidas de trabalho. Então, empresas contratavam essas oficinas protegidas para produzir um material específico, né? Enfim, contratavam essas oficinas para fazer algum trabalho específico, mas as pessoas ficavam em oficinas protegidas ou mesmo oficinas de preparação para o trabalho. Então, eram situações de instituições que montavam essas oficinas para preparar as pessoas para o trabalho. Então, montavam, né, mini lojas ou, enfim, questões que poderiam ser reproduzidas de um trabalho para preparar essas pessoas para o trabalho, e a questão é que essas pessoas nunca iam efetivamente trabalhar. Então, elas ficavam se preparando, porque elas nunca estavam preparadas efetivamente para ir para o trabalho. Então, o emprego apoiado ele surgiu para contrapor essa lógica de preparação para o trabalho e oficina protegida. No Brasil, como que veio o emprego apoiado para cá? Na década de 90, o professor Romeu Sasaki, né, que enfim, nossa grande liderança em emprego apoiado no Brasil, ele foi convidado a fazer um estágio na Universidade da Virgínia, lá nos Estados Unidos, para conhecer a metodologia. O professor Romeu Sasaki é consultor de inclusão há muitos anos e começou a entrar em contato com o emprego apoiado, enfim, foi convidado a fazer esse estágio para conhecer o emprego apoiado e trouxe, né, o que ele aprendeu. A gente tem, ainda na década de 90, o Marco Antônio Pellegrini, né, que foi secretário, enfim, ele tem uma história muito interessante aí na causa da deficiência, ele se tornou pessoa com deficiência ao longo da vida dele, e ele foi o primeiro caso considerado de emprego apoiado no Brasil, né, ainda da década de 90. E a gente tem também a Associação Carpe Diem, que é uma associação, né, enfim, hoje ela não tem a instituição física, né, mas ela tem um grande legado aí do trabalho dela, que começou ainda na década de 90 um programa de emprego apoiado lá em São Paulo, e aí a gente passa para os anos 2000 com a criação da rede de emprego apoiado, que é a REA, e a REA se transformou na ANEA, que hoje é a Associação Nacional do Emprego Apoiado, a qual eu tenho o prazer de fazer parte na diretoria. Tá? Então, a rede de emprego apoiado era formada por consultores pioneiros, né, que foram
estudar a metodologia para aplicar e formavam uma rede para trocar, discutir, né, enfim, e isso virou a ANEA, que tem como base e fundação esses mesmos consultores pioneiros, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho de como o emprego apoiado começou. Depois eu vou passar para vocês, a gente tem um canal no YouTube que, né, enfim, que o professor Romeu Sasaki fala disso, né, 1000 vezes melhor que eu. Ele traz todas as informações desse histórico, dessa história. O próprio curso de emprego apoiado que a gente tem uma aula só com ele para falar dessa história, né? Mas isso é só um breve resumo, enfim, pelo nosso tempo aqui também, não conseguiria ficar detalhando muito, mas assim, só para vocês terem uma ideia de quando isso começou no Brasil, tá? Ah, Lívia, mas está falando, mas o que é o emprego apoiado em si, né? Então, gente, como a gente estava falando lá no início, né, no histórico, né, de como ele surgiu, o emprego apoiado, então, é um método para a inclusão, se a gente pode definir assim, né, que tem como premissa realizar, então, o treinamento das habilidades profissionais nos próprios locais de trabalho. Então, invertendo uma lógica inicial de treinar e colocar, ao invés de fazer isso, a gente coloca, inclui e treina na prática, e treina no trabalho, tá? Isso porque a gente tinha, nesse histórico de oficinas protegidas, essa lógica. Eu vou preparar a pessoa com deficiência para ser incluída no mercado de trabalho. E ela nunca estava preparada, porque precisava atingir a condição Y, precisava ter a habilidade X, e ela nunca estava preparada. Então, o emprego apoiado, ele tem uma sacada que eu vou tentar deixar mais especificada aqui para você. Qual que é a grande sacada do emprego apoiado? Que é a inversão dessa lógica. Então, a gente inclui a pessoa e treina no próprio local de trabalho, na prática. Isso é importante por quê? Então, isso acontece numa aprendizagem, a aprendizagem acontece numa situação real de vida. E a gente tem a questão da generalização. Para as pessoas com deficiência intelectual, que querendo ou não é o público mais atendido pelo emprego apoiado, eu vou contar por quê, mas para as pessoas com deficiência intelectual, tem uma questão de generalização que muitas vezes é difícil você aprender uma coisa num ambiente de uma determinada forma e reproduzir isso em outro ambiente, mesmo que for uma tarefa parecida, mesmo que tiver as questões, né, enfim, parecidas, mas isso às vezes é difícil da gente treinar uma coisa num lugar e a gente reproduzir em outros contextos. Então, tem aí essa questão de generalização, tá? Então, a grande sacada do emprego apoiado é inverter essa lógica de treinar, que era o que acontece, né, enfim, que é o que acontece muitas vezes nas oficinas protegidas. Eu falo acontece porque aí isso ainda é uma parte da realidade, né, da inclusão, né, que não é efetiva, na verdade, mas é uma parte da realidade da situação das pessoas com deficiência. Então, essa é a lógica tradicional, né? Então, quando a gente pensa nessa lógica de oficina protegida, isso significa que as pessoas com deficiência elas têm que ter um lugar separado para elas trabalharem. Então, elas estão em oficinas protegidas porque elas precisam de um local separado para trabalhar. E vocês acho que já viram, né, enfim, com todas as aulas que vocês já tiveram aqui também, que isso, né, isso se afasta muito da inclusão efetiva, né? Então, as pessoas com deficiência não precisam estar em lugares distintos, não precisam de lugares separados para nada, né? Então, a grande sacada do emprego apoiado é essa, tá bom? Se vocês forem tendo questões, comentários, vocês vão compartilhando aqui comigo, por favor, tá bom? E aí, assim, o que é o emprego apoiado, então? E onde é que a gente se baseia para falar de emprego apoiado? O conceito de emprego apoiado, então, a gente tem como conceito objetivar a inserção no mercado de trabalho competitivo, tá? Então, a gente já vai parar por aí, né? Vamos destrinchar bem essa frase. Então, a gente objetiva a inserção no mercado de trabalho competitivo. Por que competitivo, gente? Isso se relaciona com o que eu estava falando agora há pouco.
As pessoas com deficiência, elas não precisam de lugares distintos para trabalharem. Então, elas não precisam estar, por exemplo, em oficinas protegidas de trabalho, por exemplo, numa situação de uma empresa que contrata, mas a pessoa não vai trabalhar, ela fica dentro da instituição fazendo um trabalho X ou produzindo algum material para a empresa. Isso é inclusão? Então, é um questionamento para ficar aí para vocês irem refletindo aqui comigo. Então, por que a gente objetiva a inclusão no mercado de trabalho competitivo? Porque é onde as pessoas estão trabalhando de uma forma geral, tá? Aí, no trabalho competitivo, entende-se mercado de trabalho formal, CLT, registro em carteira, empreendedorismo, o próprio trabalho autônomo, mas dentro de uma condição, né, de trabalho autônoma mesmo, né? Real, com demandas reais, né? Então, todas as formas de trabalho são formas de trabalho. Quando a gente fala em mercado de trabalho competitivo, principalmente com carteira assinada, né? É porque a gente vai garantir, com o registro em carteira, os mesmos benefícios que outras pessoas do cargo, né? Que estariam nesse cargo, os direitos que essa pessoa tem, né? Por lei. Então, a gente geralmente trabalha com vagas de trabalho formais por isso, né? Para manutenção dos direitos dessas pessoas que já estão garantidos por lei minimamente num trabalho registrado. Tudo bem? Então, o objetivo é a inserção no mercado de trabalho competitivo de pessoas com deficiência e outras condições que precisam de mais apoio, tá? Então, guardem bem isso aí para a gente retomar isso. As pessoas com deficiência, a gente pode, dentro do modelo social, a gente pode encarar e pensar na questão do modelo social de deficiência como uma situação de deficiência, né? Então, a gente está falando aqui de pessoas com deficiência e outras condições, porque o emprego apoiado não atende só pessoas com deficiência, ele não necessariamente atende o público em geral, a gente atende pessoas com deficiência por um motivo que a gente vai conversar aqui. Mas a gente pode atender outras pessoas que não conseguem ser incluídas no mercado de trabalho formal. Então, a gente coloca aqui, a gente atende pessoas com deficiência e outras condições que precisam de mais apoio por vivenciarem uma situação de deficiência mais significativa. Por que situação de deficiência? Se a gente for pensar no modelo social, né, como você já deve ter visto, a gente entende a deficiência como uma relação dessa pessoa com as barreiras que ela vai encontrar. Então, como é um termo muito, né, um conceito dinâmico, né, se a gente for, né, pensar no modelo social, a gente pode entender que as pessoas podem estar em situações de deficiência mais significativa, tá? Isso porque vai depender muito das barreiras que elas forem encontrando ao longo da vida delas, tá? Então, situação de deficiência mais significativa, respeitando seus interesses, habilidades e necessidades de apoio. Vamos pegar ponto por ponto aí, só no conceito de emprego apoiado, para vocês verem onde a gente se baseia para aplicar a metodologia, tá? Então, para a gente falar do público, né? Quem é atendido pelo emprego apoiado? Então, pessoas com deficiência e outras condições que precisam de mais apoio por vivenciarem uma situação de deficiência mais significativa. Pessoal, a gente atende no emprego apoiado as pessoas que não conseguem se incluir pela lógica tradicional de trabalho, de conseguir um trabalho. Lembra do que a gente estava conversando lá atrás? Então, como a gente consegue um trabalho? A gente monta um currículo, a gente, né, termina a escola, termina o ensino médio, faz um curso técnico ou vai para uma universidade fazer um curso superior. Enfim, a gente monta um currículo, a gente manda esse currículo de forma digital para as empresas, passa por um processo seletivo, a gente é chamado para outras etapas do processo e de várias pessoas é escolhida uma. Se a gente for pensar nas pessoas com deficiência, em situação de deficiência mais significativa, que são as pessoas que precisam de mais apoio, né? Então, pessoas com deficiência intelectual, enfim, pessoas que encontram muitas barreiras ao longo da vida, né? Enfim, essas pessoas
Vamos pensar, elas conseguem uma vaga de trabalho dentro dessa lógica? Aí eu queria ouvir de vocês. Vocês acham que as pessoas com deficiência e que precisam de mais apoio, elas conseguem redigir um currículo, mandar para as empresas, passar por um processo seletivo e ser selecionadas? Posso O que vocês falar? acham? Pode, claro. Primeiro, boa noite. Eu cheguei um pouco atrasada, então eu nem te cumprimentei. Boa noite. Boa noite, Luísa. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Eu acho que para pessoas com deficiência é extremamente mais difícil e também eu acho que depende um pouco da deficiência que ela tem, né? Para conseguir redigir um currículo também, eu acho que depende um pouco do sistema de apoio que ela tem para conseguir ajudar ela a isso, mas não só isso para ser aceita. Perfeito. Então, a gente tem uma lógica de trabalho, Luiz, a gente estava conversando no começo, não sei se deu para você pegar, mas qualquer coisa a gente está gravando, qualquer coisa a gente pode ir acessando depois. A gente tem uma lógica de trabalho que é uma lógica de várias pessoas para uma ser selecionada. Nessa lógica de trabalho, as pessoas que precisam de mais apoio, que têm uma situação de deficiência mais significativa, elas geralmente ficam de fora, porque esse é um modelo de trabalho enfim, ele vai selecionar o melhor candidato para aquela vaga. E muitas vezes isso acaba excluindo as pessoas que precisam de mais apoio, por uma série de motivos, né? Por uma questão de todas as barreiras enfim, que essas pessoas enfrentam, por todas as questões de necessidade da empresa também, eliminar essas barreiras, né? Aí a gente tem várias questões que também daria um outro momento de aula para a gente falar só sobre essas questões. Mas o fato é que essas pessoas, nessa lógica tradicional, não conseguem alcançar uma vaga de emprego no mercado de trabalho formal. O emprego apoiado, então, atende essas pessoas. Esse público que não consegue se incluir pela lógica tradicional, o emprego apoiado vai atender, tá? Então, aí está um dos primeiros valores que o emprego apoiado trabalha, que chama exclusão zero. A gente trabalha com um modelo de exclusão zero, entendendo que qualquer pessoa tem o direito e tem potencialidades que podem se transformar em habilidades de trabalho e essa pessoa pode conseguir um trabalho, tá? A gente vai entender como isso é feito, mas é só para vocês entenderem onde a gente está se baseando, no modelo de exclusão zero, tá? A gente tem essa premissa que toda e qualquer pessoa, independente da sua condição, tem direito a conseguir um trabalho, tá? E aí a gente passa para o segundo ponto que está aí nesse conceito do emprego apoiado, respeitando seus interesses e habilidades. Aí a gente tem o segundo valor que está baseado na metodologia do emprego apoiado, que é o planejamento centrado na pessoa. O emprego apoiado ele tem um modelo de atendimento que é individual, tá? A gente atende um para um, pensando sempre nesse respeito aos interesses que a pessoa tem e as habilidades que essa pessoa tem. A gente vai trabalhar em cima disso, entendendo que todo mundo tem as suas potencialidades, tá? Então, a gente trabalha sempre como planejamento centrado na pessoa. Não é até uma desconstrução, às vezes, que a gente faz, que a gente tem que fazer enquanto profissional, porque na psicologia, a gente se forma muito, né, com uma lógica de que a gente orienta. Então, a gente tem um conhecimento, a gente é fonte do saber, e a gente vai orientar a pessoa, a gente vai orientar a família. No emprego apoiado, essa é uma relação que ela é mais horizontal, tá? Então, a gente não orienta nada. A gente dá o apoio para essa pessoa descobrir quais são os interesses, quais são as habilidades, a gente entender quais são essas potencialidades que a pessoa tem numa forma horizontal. A pessoa está no centro e a gente vai dar o apoio para essa pessoa alcançar o objetivo dela no caso de trabalho. Tudo bem? Então, basicamente, é lógico que o planejamento central na pessoa, ele tem várias questões que a gente poderia ficar discutindo, mas é um breve resumo desse valor só para vocês entenderem onde a gente está se baseando. E aí, o terceiro ponto que eu queria destacar para vocês é a questão das necessidades de apoio. Então, a gente trabalha, como a gente estava conversando aqui, com base no modelo social da deficiência, que vai dizer para a gente que o problema não está na pessoa, o problema está
nas barreiras que essa pessoa vai encontrando ao longo da vida dela. E nisso, a gente tem a teoria dos apoios, que vai dizer, basicamente, que a única coisa que vai mudar é a intensidade dos apoios que essa pessoa precisa para alcançar o que ela quer. Faz sentido? Então, os apoios, eles são qualquer forma de estratégia, que pode ser mais intensa, mais frequente, menos frequente, que vai dar autonomia para essa pessoa estar onde ela quer estar. Tudo bem? Então, a gente se baseia nesse modelo social da deficiência e a gente entende que a diferença é a quantidade de apoios que essa pessoa vai precisar. Tudo bem? E vão ser essas estratégias que essa pessoa vai precisar ao longo da vida dela para alcançar aquilo que ela quer. Então, por isso que a gente trabalha com as pessoas, com esse público, né? Que é o público que é o público mais excluído, gente. Tem alguns dados, depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês, mas a gente tem alguns dados, né? Eles estão desatualizados porque são baseados no último censo, mas a gente tem uma pesquisa mostrando a nível Brasil que a gente tem dentro da população com deficiência em idade produtiva, a gente tem 4,9% das pessoas com deficiência em idade produtiva incluídas no mercado de trabalho formal. Desses 4,9%, 5% representam pessoas com deficiência visual e pessoas com deficiência intelectual, juntas, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de quem o emprego apoiado atende. Tudo bem? E aí a gente vai trabalhar com base nisso. Tendo isso estabelecido, né, que a única diferença vai ser quantos apoios essa pessoa vai precisar para alcançar o que ela quer, a gente consegue atender todas as pessoas. Tudo bem? E isso está muito centrado no modelo social da deficiência, tá? De novo, gente, são resumos, né? Então, a gente está trazendo aqui os valores que a gente trabalha de uma forma mais objetiva. Tem muita coisa em cima disso. E, enfim, se vocês quiserem continuar conversando melhor sobre isso, quiserem mais detalhes, mais material, contem comigo e contem com a Neia nesse sentido também para a gente trocar mais depois, tá bom? Então, assim, nesse caso, né, qual que é o papel do consultor? O consultor, então, ele vai ter um papel de mediação, acho que vocês já devem ter até discutido aqui em aula, né, o conceito de mediação, mas ele vai ter um papel de mediação entre o indivíduo, a família e o empregador, o indivíduo sempre no centro, né, planejamento centrado na pessoa, provendo e avaliando de forma conjunta, então, os apoios necessários para o seu desenvolvimento no campo de trabalho. Então, o papel do consultor de emprego apoiado é esse, né, é entender essa pessoa no centro, quais os apoios que ela precisa, e a gente vai avaliar de forma conjunta esses apoios, sempre com o objetivo da pessoa conquistar o que ela quer no campo de trabalho, tá? Um trabalho que seja do seu interesse, dentro das potencialidades que essa pessoa tem, dentro do projeto de vida que essa pessoa tem, a gente trabalha muito com o conceito de projeto de vida também, sempre levando em consideração o projeto de vida. Pessoal, todo mundo tem um projeto de vida, muitas vezes ele é muito construído ao longo do caminho, a gente não tem uma definição estabelecida de qual é o nosso projeto de vida, mas isso vai se construindo ao longo do caminho. Por quê? Porque a gente vai experimentando, a gente vai vivendo, a gente vai para a escola, a gente vai testando, a gente tem amigos, a gente conhece pessoas, e no caso das pessoas com deficiência, geralmente elas estão excluídas, nem sempre elas conseguem completar o ensino regular, né? E se estão no ensino regular, muitas vezes a inclusão não é realizada de forma com a devida atenção para essa pessoa se relacionar com outras pessoas, para essa pessoa realmente estar incluída. Então, assim, a gente tem às vezes questões de rever o projeto de vida da pessoa, né? Ou muitas vezes acontece da família também não dá a condição necessária para que essa pessoa construa o seu projeto de vida, e não que seja um erro da família, mas por uma série de questões que essa família também enfrenta, de barreiras na sociedade, enfim, N outras questões que também dariam um outro tema para a gente discutir,
Mas só para vocês entenderem que muitas vezes a gente tem que voltar alguns passos atrás com a pessoa que a gente está entendendo, para ela entender qual é o projeto de vida que ela tem. E o papel do consultor vai ser sempre com base nesse projeto de vida, tá? Então, às vezes a gente tem que começar daí por todas essas questões. Tudo bem? E aí, vamos avançar um pouquinho, então, para como o emprego apoiado funciona, tá? Resumidamente, aqui só para ilustrar para vocês, então, a gente tem, né, os interesses e as habilidades da pessoa, a gente trabalha sempre com base nisso. A gente tem uma possibilidade de emprego e a gente tem que fazer esse casamento, né? O trabalho do consultor em emprego apoiado é fazer esse casamento entre os interesses e habilidades do indivíduo, que estão sempre baseadas nesse projeto de vida que essa pessoa tem, e a busca, enfim, efetiva desse emprego, tá? Então, a gente faz esse casamento e no meio a gente sempre vai se basear em quais os apoios que essa pessoa precisa para estar nesse trabalho. Tudo bem? Então, só para ilustrar para vocês, na prática, como que isso vai funcionar, tá? E aí, isso acontece em 3 etapas, tá? Essa é uma forma didática que a gente tem de olhar para o emprego apoiado e é um modelo de realidade brasileira, tá? O emprego apoiado é uma metodologia internacional, ela nasceu nos Estados Unidos, mas hoje a gente tem, né, enfim, aplicação do emprego apoiado em vários outros países, Portugal, Espanha, enfim, Argentina, enfim, vários outros países. E nos outros países, muitas vezes essas fases são subdivididas, né? Por exemplo, acho que no caso da Espanha, a gente tem 5 fases, né, nessa prática do emprego apoiado. Então, assim, a gente tem essa realidade brasileira, tá? Dividida nessas 3 etapas para a aplicação do emprego apoiado. E aí, como que é realizado esse processo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, quando a gente vai atender uma pessoa que precisa de emprego apoiado, é fazer a descoberta do perfil profissional ou vocacional. O que isso significa, né? Então, a gente faz, junto com essa pessoa, uma avaliação funcional de quais os pontos fortes que ela tem, os interesses, as habilidades, as necessidades de apoio. E aí a gente faz isso de forma prática, real, no dia a dia. O que isso significa? Só um adendo aqui, eu trabalho num centro de apoio para pessoas com síndrome de Down, o CESD, chama Centro Síndrome de Down, antigo CESD, a gente teve uma mudança aí de nomenclatura, eu sou psicóloga lá, e eu participo do programa, eu atuo no programa de emprego apoiado lá, e a gente, por exemplo, nesse caso, a gente faz uma avaliação das pessoas que a gente atende na prática, e a gente vai, por exemplo, até a casa dessas pessoas, né? Então, quando a gente fala em avaliação funcional, justamente, né, eu dei esse exemplo para vocês verem que é justamente uma avaliação no contexto, tá? No contexto que essa pessoa vive, tá? Então, a gente não faz isso fora desse contexto, a gente tem que fazer dentro desse contexto, porque é justamente onde essas habilidades aparecem. Faz sentido? Então, quando eu vou na casa das pessoas, eu entendo dentro da rotina habilidades que essa pessoa já demonstra, que ela já tem, que ela já executa, que podem se transformar em habilidades profissionais. Tudo bem? Então, isso é feito com observação, com entrevista dos familiares, com entrevista de pessoas que essa pessoa conhece no bairro. Então, vamos supor que essa pessoa vai até uma determinada padaria e conhece, né, a pessoa do caixa e fez uma amizade com essa pessoa do caixa. Estou dando um exemplo aqui. Então, o consultor vai até essa pessoa, que é amiga dela, que convive com ela, conversa para saber quais são as habilidades que essa pessoa demonstra fora de casa, né? Enfim, a gente tem uma série de questões aí que podem ser feitas por meio dessa avaliação funcional, sempre com o objetivo de descobrir quais são as habilidades que essa pessoa tem que podem se transformar em boas habilidades profissionais. Dentro dessa etapa específica da descoberta do perfil
profissional, a gente faz uma coisa que chama avaliação situacional. O que isso significa? Então, a gente entendeu que essa pessoa, por exemplo, tem uma habilidade grande na cozinha da casa dela, de fazer várias receitas, faz bolo super bem, né? Enfim, ajuda na cozinha, nas refeições, enfim. A gente foi lá até a casa dessa pessoa e descobriu isso. O que a gente faz nessa avaliação situacional para descobrir e complementar esse perfil profissional? A gente pode, no caso, fazer uma parceria com um restaurante, por exemplo, no caso dessa pessoa. A gente vai até uma demanda real de trabalho, um local real de trabalho, no caso, né, por exemplo, um restaurante, e vai junto com essa pessoa que a gente está atendendo, para essa pessoa vivenciar uma situação real de trabalho. Então, a gente combina, por exemplo, com a equipe do restaurante, que essa pessoa vai desempenhar determinadas tarefas, algumas vezes, alguns dias na semana, até a gente descobrir junto com a pessoa mais habilidades que essa pessoa possa demonstrar com base nas habilidades iniciais que a gente descobriu. E aí a gente pode registrar, filmar, tirar foto, sempre em acordo, né, com as pessoas que a gente está em parceria, com a equipe de trabalho que a gente está em parceria. Mas aí com tudo isso que a gente faz, né, então a gente foi na casa, a gente entrevistou, a gente viu essa pessoa na cozinha, com as habilidades profissionais dela, por exemplo, na cozinha. A gente faz uma avaliação situacional numa cozinha de um restaurante e essa pessoa prepara um alimento, ela se relaciona ali com a equipe, ela faz um processo anterior que vai ajudar outra pessoa. Então, a gente pode, por exemplo, registrar tudo isso, anotando, filmando, tirando foto, e aí a gente compõe um portfólio, que a gente chama de portfólio, que pode substituir aquele currículo tradicional que a gente estava falando, né, que muitas vezes não dá acesso para as pessoas que a gente atende para conseguirem uma vaga de trabalho formal. Então, a gente cria um portfólio com tudo isso que a gente registrou em todas essas etapas do perfil profissional. E aí, a gente parte para a segunda etapa, né? Então, a descoberta do perfil, ela termina quando a pessoa tem uma escolha informada, uma escolha consciente do que ela quer. Então, ela tem já descrito, ela já tem essas habilidades discriminadas, ela já tem essas habilidades conscientes para ela, e ela vai buscar uma área de trabalho específica. Então, a gente faz essa descoberta até esse momento dessa pessoa entender o que ela realmente quer e quais são as habilidades dela. E aí a gente passa para a segunda etapa, que é o desenvolvimento do emprego. Gente, vou contar uma coisa para vocês. Aí tá a sacada do emprego apoiado. Até então tá lindo falar, né, que inverte a lógica, que não sei o que lá, mas eu vou falar para vocês. Aí tá a sacada do emprego apoiado. Por quê? Quando a gente vai desenvolver um emprego, a gente desenvolve sempre com base nesse perfil que a gente compôs, esse portfólio que a gente compôs. Mas a grande sacada que está aí é que a gente não necessariamente precisa só trabalhar com vagas fechadas de trabalho. Então, por exemplo, aquilo que a gente estava conversando, né, com vagas que são publicadas nas redes sociais, que são publicadas em sites de vaga, que já tem todo o descritivo da função. Essas vagas são vagas que a gente pode trabalhar se isso estiver no perfil da pessoa, né? Sempre se isso estiver no perfil da pessoa. Mas a grande sacada é que a gente pode desenvolver um trabalho para essa pessoa que vai atender essas características que ela tem. O que isso significa? A gente pode, por exemplo, isso se faz muito com rede de contatos, tá? Então, por exemplo, a gente tem um parceiro, uma pessoa que a gente conhece, que é amigo do primo de não sei lá quem, que tem, no caso, vou usar o exemplo dessa pessoa que a gente estava falando, que tem habilidade na cozinha. Então, a gente conhece o primo do tio, do irmão, da namorada, do vizinho, que vai montar um restaurante, por exemplo, e vai precisar de uma pessoa para fazer um processo super específico do restaurante, que é preparar, que é picar os legumes, vamos supor. E aí a gente sabe que essa pessoa vai precisar de uma pessoa que vai fazer isso bem. Aí que está a sacada do emprego apoiado. Então, a gente sabe que a pessoa que a gente está atendendo faz isso bem,
e a gente sabe de uma pessoa que vai precisar de uma pessoa que faça aquilo que ela faz bem. A gente vai lá, conversa com esse possível parceiro, levanta as demandas de trabalho que ele vai ter, levanta uma possível rotina de trabalho, faz uma análise da função, que é descrever justamente qual vai ser essa rotina, quais vão ser as responsabilidades, qual vai ser a tarefa, enfim, descreve tudo direitinho, quais os apoios que essa pessoa vai precisar. Então, vamos supor que essa pessoa vai precisar seguir um processo específico da preparação dos alimentos. Então, uma possibilidade de apoio, por exemplo, para as pessoas com deficiência intelectual que não necessariamente são alfabetizadas, é criar uma rotina de imagem com aquilo que ela vai precisar fazer. Então, a gente fotografa, né, tira foto da rotina que ela vai precisar ter e organiza isso numa sequência de imagens que ela vai poder comparar, que ela vai poder olhar, que ela vai poder seguir para ter aquela autonomia que ela precisa. Então, pessoal, aí está a sacada do emprego apoiado. A gente pode desenvolver um trabalho que vai atender às características dessa pessoa. Então, percebam que não é a pessoa se encaixando na vaga, é a vaga se encaixando na pessoa, é o trabalho se encaixando na pessoa. A gente sempre vai trabalhar com base nisso, com o que a pessoa tem de interesse, de habilidade. E o que a gente ganha com isso? Na verdade, né, a pessoa, né, no centro, ela vai ter um trabalho que ela vai ter interesse, que ela vai gostar, que ela vai se dar bem, que ela vai ganhar um salário. E, gente, o empregador, a empresa vai receber um bom funcionário, porque a gente descobriu, se a gente fez uma boa descoberta, né, se a gente fez aquelas etapas que eu falei para vocês, bem feitas, que a gente foi até a pessoa, que a gente ouviu genuinamente essa pessoa, que a gente entendeu, todas essas habilidades que a gente foi, testou junto com ela e tal, se a gente fez uma boa descoberta, a chance da gente desenvolver, encontrar um emprego, criar um emprego que atenda isso, vai ser bom para o empregador também, porque a pessoa vai fazer aquilo bem. Faz sentido? Então, aí está a grande sacada do emprego apoiado, né? É essa possibilidade da gente desenvolver um trabalho que vai atender às características dessa pessoa, tá? E aí não é criar um trabalho faz de conta, tá? Que fique bem estabelecido aqui. A gente sempre vai trabalhar com demandas reais de trabalho. Então, no caso de empresas que nos procuram, né, e querem contratar pessoas com deficiência, enfim, né, as empresas que querem ser parceiras, que querem ter programas de emprego apoiado, a primeira coisa que a gente faz é entender justamente quais são as demandas reais de trabalho que essa empresa já tem, para a gente poder indicar pessoas que vão fazer aquilo bem. Tudo bem? Então, aí está essa grande sacada do emprego apoiado. Fazer uma boa descoberta de perfil e poder desenvolver um emprego que melhor atenda às características dessa pessoa. Com isso, ninguém precisa ficar de fora do trabalho. E a gente vai atender pessoas que geralmente são excluídas do trabalho. Tudo bem? Quando a pessoa é contratada, né? Então a gente faz tudo isso, faz análise da função, combina com a pessoa qual vai ser o horário. Muitas vezes pode ser um horário reduzido, começando com 4, 6 horas, tudo a depender da demanda de trabalho. A gente cria os apoios que essa pessoa vai precisar para chegar no trabalho, de repente um apoio para ela saber qual ônibus que ela tem que pegar, como que ela vai chegar no trabalho, como que ela vai bater o ponto, por exemplo, né? Então, a sequência de tarefas que ela vai fazer ao longo do dia, um apoio, por exemplo, para um alarme para ela lembrar o horário de almoço dela, o horário de saída, enfim, a gente vai criando os apoios para essa pessoa, e aí quando ela começa a trabalhar, ela tem tudo isso estabelecido. Então, ela vai ser treinada já na função real, por isso que a gente fala, né, que a gente inverte a lógica do treinar, colocar, para colocar, treinar. Porque ela vai ser incluída, a gente vai criar essas condições, e aí o treinamento é feito no próprio local de trabalho. Então, a gente acompanha esse início de trabalho, a gente está junto com a equipe, a gente dá o suporte para a equipe, para daí essa pessoa ser treinada no próprio local de trabalho. Então, ela não precisa de um espaço diferente para ela se preparar. Ela pode estar incluída no local de trabalho com um treinamento adequado, que é o que geralmente acontece quando a gente está num trabalho.
certo? Então, a gente não necessariamente entra sabendo fazer aquilo que a gente faz. A gente geralmente tem o apoio de alguém, tem um conceito específico aí nesse ponto, que é o conceito de apoios naturais, que é uma coisa que a gente usa, enfim, muitas vezes nos processos de inclusão, que é definir pessoas, né, pontos de apoio dessa pessoa, na equipe de trabalho, que vão poder auxiliar essa pessoa no treinamento, que vão poder auxiliar em situações específicas que essa pessoa precisa, por exemplo. E aí a gente faz todo esse processo e aí passa para o acompanhamento pós-colocação. Que aí vai ser simplesmente, não é simples no sentido de simplório, mas assim, que vai ser, se a gente fez os dois processos bem feitos, vai ser basicamente verificar se aquilo que a gente planejou está dando certo, tá? Eu fiz o meu mestrado, quando eu fui fazer o meu mestrado, eu fiz um mestrado profissional em psicologia, que eu fui estudar as evidências científicas do emprego apoiado. Eu entrei em contato com isso ao longo da minha vida, já trabalhava com inclusão, fui trabalhar numa consultoria de RH e aí fui fazer o apoio para as empresas na contratação de pessoas com deficiência, e aí nesse meio do caminho eu descobri o emprego apoiado e aí resolvi estudar especificamente o emprego apoiado. Depois eu posso compartilhar minha dissertação com vocês, mas o meu trabalho de mestrado, minha dissertação de mestrado, foi justamente levantar evidências científicas que os apoios fazem diferença no trabalho dessas pessoas. Então, essas pessoas estão incluídas no trabalho, o apoio serve para manter e aumentar a produtividade dessas pessoas no local de trabalho. Então, depois eu posso compartilhar a pesquisa com vocês, que foi justamente entender se o emprego apoiado é legal porque a gente acha legal, ou se ele é legal realmente porque ele tem evidências científicas que ele é eficaz. Então, eu fui estudar isso, depois eu posso compartilhar com vocês, tá bom? Então, basicamente, na prática, o emprego apoiado funciona dessa forma, beleza? Então, aí só para vocês terem um contínuo, só para a gente ter uma ideia, né? Aqui tá de propósito dessa forma, né? Mais em negrito no começo, isso vai se esvaecendo até no contínuo dessa seta, porque a ideia é essa. Se a gente fez uma boa descoberta, não que uma fase seja mais importante que a outra, não é isso. Mas se a gente fez uma boa descoberta do perfil, se a gente desenvolveu um emprego que atenda às características dessa pessoa, com os apoios que ela precisa, a questão final vai ser a gente acompanhar se o que a gente fez deu certo, nesse acompanhamento pós-colocação. Isso vai variar em termos de tempo, né? Enfim, isso a gente pode ir acompanhando essa pessoa nos apoios que ela precisa, independente da frequência, da intensidade, até o momento que ela se sinta segura, que a equipe se sinta segura, e a gente vai diminuindo esse acompanhamento, sempre pensando na autonomia dessa pessoa. A gente não fica de eterno atendendo essa empresa, essa pessoa. A gente trabalha sempre com base na autonomia. Por isso, essa ideia do contínuo. Tudo bem? E aí, para a gente ir caminhando para, de repente, abrir para uma discussão aqui, para uma conversa, eu gostaria muito de ouvir vocês, né? Não gostaria de ficar aqui só falando. A gente tem algumas conclusões, né, do porquê que faz sentido a gente conhecer o emprego apoiado para atender esse público específico, que geralmente é o público que é excluído, né, do mercado de trabalho. Então, a gente tem que pensar que todo mundo, independente da sua condição, tem direito a um trabalho e vai ser bom no que faz, independente da sua condição. A gente vai achar boas habilidades profissionais em qualquer pessoa, tá? A gente tem o respeito e valorização do projeto de vida de cada indivíduo. A gente trabalha sempre em cima do projeto de vida de cada pessoa, tá? Em todo o processo a gente está alinhado com o modelo social. Então, a inclusão no trabalho, ela tem sempre como premissa o foco nas habilidades da pessoa, e o que vai mudar são os apoios que essa pessoa precisa, mas a gente sempre trabalha com foco nas habilidades, nas potencialidades que essas pessoas têm. Os apoios vão servir, nesse caso ainda do modelo social, para eliminar as barreiras que essas pessoas encontram, tá? Então, os apoios vão servir para eles irem eliminando essas barreiras. E aí a gente tem uma mudança cultural que resulta de tudo isso, tá? Então, a visão da família,
a visão da sociedade, a visão dos colegas de trabalho. A gente tem mudanças significativas quando a gente faz um bom processo de inclusão baseado na metodologia, né? Enfim, a gente tem mudanças culturais significativas. Tudo bem? Então, queria deixar um espacinho agora para a gente conversar, para eu ouvir um pouco de vocês, para ver se fez sentido, se não fez. Queria entender um pouco de vocês aí. Eu vou deixar aqui, né, o meu e-mail pessoal, vocês podem entrar em contato comigo. O e-mail da Aneia. A gente está no YouTube, a gente tem um canal do YouTube que tem várias palestras sobre emprego apoiado. A gente tem palestras com o Romeu Sasaki, que conta bem dessa história do emprego apoiado. A gente vai ter uma palestra online, agora na próxima segunda-feira, que eu vou fazer um bate-papo com o Alexandre Betti, que é uma das nossas grandes referências no Brasil de emprego apoiado também, para a gente discutir um pouquinho como o emprego apoiado pode ser uma metodologia específica e efetiva no contexto que a gente está vivendo para manter os apoios para as pessoas com deficiência. Então, vai ser uma palestra gratuita, a gente vai transmitir pelo Facebook da Aneia, ela vai ficar gravada no YouTube depois, para a gente discutir um pouquinho de como que a gente pode manter os apoios para as pessoas, mesmo na situação que a gente está vivendo, tá? Então, vai ser um bate-papo legal nesse sentido. A gente está no Instagram também, enfim, é só vocês procurarem Aneia Brasil, Emprego Apoiado Aneia, enfim, vocês vão nos encontrar aí nas redes também. Outra coisa que eu queria convidar vocês é para se associarem. A gente tem, né, enfim, a gente é uma associação, então a gente tem um valor simbólico anual de R$60 no ano todo, a gente paga um valor simbólico, né, enfim, para se associar. A gente tem um grupo exclusivo de associados, onde a gente troca sobre a metodologia, né, com aquelas pessoas pioneiras que trouxeram o emprego apoiado para o Brasil. E nesses eventos online, a gente tem participação exclusiva dos associados, enfim, a gente tem uma série de coisas legais na troca com os associados. Então, se vocês se interessarem, a gente pode conversar melhor sobre isso, ou mandem um e-mail que a gente pode continuar trocando. A ideia é ampliar sempre essa rede, sempre podendo atender as pessoas que mais precisam, tá bom? Então, queria abrir um pouco para discussão, ouvir um pouquinho de vocês. Se vocês quiserem abrir a câmera também, eu não me sinto tão sozinha aqui olhando para a tela. Posso falar antes? Alguém quer falar? Tá bom, vou falar então. Primeiro, eu adorei, Lívia, obrigada. Eu queria saber, tipo, porque escutando, pra mim parece tudo mil maravilhas, né? Uhum. Que vai dar super certo. Mas eu queria saber, tipo, se você acha que depois que você consegue fazer essa junção, né, da pessoa com deficiência, fazer essa mediação, o olhar da empresa sobre a pessoa com deficiência muda. Deu para entender o que eu quis perguntar? Sim. Eu acho que é legal esse ponto que você tocou, Luísa, porque assim, contando, eu gosto muito do que eu faço, então eu sou suspeita para falar. Então, assim, contando parece que é tudo muito legal, mas assim, no dia a dia não é, tá? Porque a gente encontra muitas barreiras. Muitas mesmo, assim, sabe? A gente, às vezes, as empresas chegam para a gente com a questão da lei de cotas, né, que, enfim, é uma lei que diz que as empresas com mais de 100 funcionários precisam contratar uma parcela das pessoas com deficiência, a depender da quantidade de funcionários. E aí, muitas vezes, as empresas chegam para a gente com essa demanda de cumprir a lei de cotas para não pagar multa. Não são todas, mas muitas vezes chega para a gente assim. E aí tem uma série de resistências para a gente fazer todo esse processo que a gente está contando, tá? Que eu estou contando para vocês. Então, para mim, o mais difícil é o antes. Se a gente consegue um processo bem estabelecido com a empresa, que a empresa tope o que a gente vai fazer, que a empresa esteja disposta, porque assim, no final, se a empresa sacar, a gente está ajudando a incluir um bom funcionário que vai ser produtivo. Então, a gente não está pedindo um favor, na verdade. A gente está incluindo, ajudando a empresa a ter um bom funcionário, independente da sua condição. Sim, então, não sei se eu respondo a sua pergunta, mas para mim o mais difícil é o anterior, é conquistar a possibilidade dessa inclusão.
Depois que a inclusão está feita, e se ela for bem feita nesse sentido que eu falei para vocês, dessas etapas sendo estabelecidas, a mudança é visível, só que para melhor. A mudança é boa para quem convive. Muita gente não convive, a maioria das pessoas não convive com pessoas com deficiência. Então, tem várias questões, paradigmas que as pessoas criam em relação a isso, e as pessoas vão quebrando isso ao longo da convivência, porque a gente quebra isso ao longo da convivência. Então, eu entendo, pensando na sua pergunta, que é mais difícil antes do que o depois. Faz sentido? Não sei se eu respondi. Total. Não, faz muito sentido, acho que era isso mesmo. Porque eu fico com essa impressão que é mil maravilhas, eu acho lindo, só que pelo que eu vejo na vida real, assim, eu não consigo ver todo mundo das empresas apoiando e aceitando bem, sabe? Claro. O mais difícil é o antes mesmo. Sim, Obrigada. Imagina. Um de cada vez, gente. Não sei se ficou alguma questão aí nas fases, né? Enfim, as dúvidas que vocês tenham também em relação a isso, né? Ao contato com as empresas. Não sei, enfim, se ficou alguma coisa que eu possa contar melhor para vocês em relação especificamente à metodologia. Então, só para vocês entenderem que o emprego apoiado é uma estratégia de inclusão dentro da questão da inclusão no mercado de trabalho. Tudo bem? Então, só para isso ficar bem estabelecido. O emprego apoiado, então, é uma estratégia, é um método para a inclusão de pessoas com deficiência e vai atender o público que precisa de mais apoio. Então, o emprego apoiado serve para atender as pessoas que geralmente são excluídas do mercado de trabalho por ter bem delineado todas as etapas que vão dar condição para essa pessoa estar no trabalho, independente da situação dela, né? Então, o emprego apoiado é uma estratégia dentro da questão da inclusão que eu vim contar para vocês hoje. Tá? E aí, assim, queria ouvir de vocês também se fez sentido, o que vocês acharam, né? Enfim, queria ouvir, né, a impressão que vocês tiveram quando eu pude contar aqui para vocês um pouco do emprego apoiado. Queria ouvir um pouco mais. Eu queria fazer um comentário, que eu queria dizer que eu achei seu trabalho incrível, eu achei muito legal, e que antes de a gente ter essa matéria, né, de ter essas aulas com a Carmen, era um mundo, assim, totalmente desconhecido para mim. Eu não fazia ideia, tipo, sabe, quando eu não fazia ideia eu sabia que as pessoas com deficiência tinham vários obstáculos, várias dificuldades, não por conta delas, mas também, principalmente por conta dos outros, né, da sociedade, enfim. Mas não era uma coisa que eu questionava muito, sabe? E aí, depois das aulas, eu comecei a ter um pensamento muito crítico em relação a isso. E depois que você deu a sua palestra, eu fiquei assim, gente, é tanta coisa assim, é um mundo que a gente não fazia ideia que existia, sabe? E ter contato com isso é muito legal, porque abre, assim, várias janelas, várias portas Nossa, eu achei super legal, super legal. Era uma coisa que eu não imaginava que existia de verdade. E eu queria te agradecer, porque foi muito bom mesmo. E agradecer a Carmen por ter te convidado, porque senão eu nunca ia ter. Eu acho que se eu fosse ter contato, ia demorar muito, assim, sabe? Então, era esse meu comentário, que eu gostei muito. Legal, Ana, obrigada, viu? E é isso mesmo. Eu tenho uma história muito peculiar em relação a isso. Eu nunca tive ninguém da minha família também que tenha algum tipo de deficiência. Eu convivi muito pouco com pessoas com deficiência ao longo da minha vida. Se eu for retomar assim, minha vida escolar, eu acho que eu tive dois colegas com deficiência. Uma quando eu era menor, que tem síndrome de Down, e outro amigo e hoje eu revejo isso, eu vejo que eu era a pessoa que ficava tipo junto com eles, amigo deles, porque já não fazia sentido para mim eles estarem em outro espaço, enfim, no fundo da sala, fazendo outras coisas. Então eu tive pouco contato, eu considero, na minha vida também, com pessoas com deficiência. Então eu fui me aproximar disso como uma possibilidade de atuação na graduação. Então é legal trazer, né, essa oportunidade de trazer um pouco para vocês dessa possibilidade, porque eu fui entrando em contato com isso, com essa possibilidade de trabalho
né, com a inclusão durante a graduação. É uma coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida também. Por não ter esse contato, por todas as questões que a gente, enfim, todas as barreiras, né, que as pessoas enfrentam, por a gente também não ter esse contato, né? Então, assim, eu acho que é uma possibilidade legal da gente pensar, porque o trabalho com inclusão, de uma forma geral, ele está alinhado diretamente com o nosso compromisso com os direitos humanos. Então, a psicologia tem um compromisso definitivo com a atuação em direitos humanos. Então, assim, a atuação em inclusão, ela se faz necessária porque a gente, no caso do emprego apoiado, né, a gente atende as pessoas que são as mais excluídas, as mais marginalizadas, as que não têm acesso, não têm condição de conseguir uma coisa tão básica, gente, que é um trabalho. Tudo bem que a gente está vivendo um contexto que o trabalho tem sido difícil para todos, né? Mas, para essas pessoas, mais ainda. Para essas pessoas que são as mais excluídas, mais ainda, essa dificuldade. Né? Então, a gente tem um compromisso, quando a gente se forma, com a atuação pautada nos direitos humanos. E a atuação e inclusão é um compromisso social que a gente tem. Vocês podem não atuar diretamente com pessoas com deficiência, né, eu digo assim, com inclusão na carreira de vocês, mas vai acontecer, eu espero que aconteça, de vocês eventualmente cruzarem com pessoas com deficiência em demandas de trabalho. Então, se vocês estiverem na escola, eu espero que tenham alunos com deficiência na escola. Se vocês forem trabalhar em organizações, eu espero que tenham pessoas com deficiência trabalhando. Se vocês forem atender na clínica, eu espero que chegue uma demanda de uma pessoa com deficiência para vocês, e aí vocês vão ter que pensar também em todas as questões de acessibilidade do contexto, enfim, onde quer que vocês estejam. Então, a atuação com inclusão, ela pode não ser específica, mas ela é um assunto que a gente tem que ter, né, na nossa formação, e eu acho que vocês têm uma disciplina que faz muito bem isso, que é essa. Então, eu queria agradecer também a oportunidade de vir falar sobre isso, que é um tema tão importante, assim, para a gente, enquanto psicólogo, saber, sabe, se nortear em relação a isso. Sabe o que eu fiquei pensando agora que você falou? A importância também que a gente tem da responsabilidade, não só, tipo, eu espero também que tenham em qualquer área que eu queira atuar, eu espero que tenha pessoas com deficiência, só que, por exemplo, se eu estiver numa empresa e não tiver, a nossa responsabilidade da gente lutar para que tenha, né? Perfeito. Ou se eu também estiver na clínica, na escola, enfim, eu acho que essa também faz parte da nossa responsabilidade. Perfeito. E, enfim, assino também embaixo do que a Ana Júlia falou, eu achei muito, muito, muito legal, e são coisas que eu não ia pensar que nem existiam, tipo, alguém que ajudasse pessoas com deficiência para conseguir empregos. Eu achei muito, muito bonito. Perfeito. É isso. É um compromisso que a gente tem, independente da área que a gente for atuar. Então, é muito legal, né, essa fala, Luísa, e a fala da Ana também, porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que... a inclusão, é um termo que é muito usado, né, que, enfim, as pessoas falam que está na moda, mas a inclusão, ela é um compromisso geral nesse sentido, né? Isso serve para pessoas com deficiência, serve para todas as pessoas que estão excluídas de uma certa forma, né? E é legal porque, assim, o emprego apoiado, ele atende esse público, né? No Brasil, na ANEA, a gente tem um compromisso com pessoas com deficiência, principalmente intelectual, que são pessoas que têm essa dificuldade para acessar um emprego, né? E não por causa delas, mas mais por causa das barreiras que elas encontram. Mas é uma metodologia que a gente já tem pesquisas e já tem trabalhos em outros países para atender pessoas em situação de rua, para atender pessoas em situação de deficiência mental, né, de transtornos psicossociais nesse sentido. Então, a gente já tem uma série de possibilidades de atuação que o emprego apoiado traz, nesse sentido da inclusão. Porque vai atender essas pessoas que estão, né,
marginalizadas que estão excluídas. E o trabalho como forma de acesso, gente, é muito importante. Né? A gente pensa na possibilidade de conseguir um trabalho com tudo aquilo que a gente foi conversando no início, né? Então, o que a gente aprende no trabalho, o fato da gente ganhar nosso salário, o fato da mudança que a gente tem de desenvolvimento pessoal quando a gente consegue um trabalho, de amadurecimento, enfim. O contexto do trabalho é um contexto que é um dos mais importantes para essa situação de inclusão, de todo mundo. Não sei se mais alguém quer falar um pouco sobre o que achou, se fez sentido, o que achou, enfim, depois vocês podem contar para a Carmen também nas próximas aulas, e aí depois se vocês puderem me dar um retorno, né, se fez sentido, se a metodologia, né, é uma metodologia que a gente fala que ela, apesar dela ser antiga, ela é inovadora ainda. Não deveria ser, né, ela deveria ser uma coisa mais natural. Inclusive, a ANEA tem uma frente de atuação nas políticas públicas, para que o emprego apoiado venha a se tornar uma política pública de inclusão para as pessoas com deficiência que precisam de mais apoio. Então, a gente atua na ANEA também nessa frente, para que seja um método de inclusão mais acessível para todo mundo, que as pessoas possam se beneficiar disso, né? Então, a gente tem, enfim, essas frentes de atuação, e eu brinco que eu trabalho, né, de uma forma meio paradigmática, assim, meio contraditória, mas eu trabalho para que um dia o meu trabalho não exista. Então, eu trabalho hoje para que eu não vou ver isso. Se eu tiver filhos, provavelmente eles não vão ver isso. Se eu tiver netos, talvez, não sei. Mas eu trabalho para que um dia a gente não precise ter esse trabalho específico, sabe? Que isso seja uma coisa mais natural. Pode parecer meio utópico, né? Meio, enfim, ilusório da minha parte, mas assim, eu trabalho fortemente pensando nisso. Que eu trabalho para que um dia isso não precise necessariamente existir, né? Esse trabalho não precisa necessariamente existir. E aí, pessoal, cadê o resto do povo aí? Além da Ana Júlia, da Luísa. Uma última palavra, né, antes da gente encerrar. Ana Karina. Oi, vocês estão me ouvindo? A Gabi. Tá. Eu queria dizer que eu concordo muito com o que a Ana disse, com o que a Luísa disse, queria agradecer, foi uma palestra incrível. E uma coisa que me chamou muita atenção é que uma das aulas da professora, a gente ficou meio que chocado com as escolas, e eu lembro que eu falei assim, não, mas a gente ajuda, a gente vê, compra régua, compra reguinha. E aí a professora falou assim, mas eles querem estar lá? Ou fazem eles fazerem isso? Então eu vejo que essa opção de trabalho é uma opção que eles querem estar onde eles querem. E é de direito deles. Então eu acho isso incrível, incrível. E hoje eu vejo essa diferença que a gente estava discutindo na aula. Legal. É isso mesmo, Gabriela. Assim, a inclusão, ela é muitas vezes confundida e assim, ela às vezes aparece num caráter meio assistencialista, né? Que a gente está fazendo uma coisa bonita, que a gente está fazendo, né? Enfim, que é uma coisa assistencial, né? Eu, quando estou na rua com as pessoas que eu atendo, quando a gente vai fazer happy hour com eles, quando a gente sai para barzinho e tal, às vezes eu ouço isso, né? Nossa, que trabalho bonito, né? Enfim, mas, né? Não é. A gente tem essa questão cultural, mas a gente está falando de direito, a gente está falando de, enfim, de situações da vida real, de conseguir um trabalho, de sair para beber, de sei lá o que for, né? Então, é legal isso que você falou, né? Porque às vezes a gente tem uma cultura de uma cultura mais assistencialista, e o trabalho do emprego apoiado, ele vai numa lógica totalmente contrária.
é justamente você dar voz, né? Dar voz, eu não gosto muito do termo dar voz, porque todo mundo tem voz, a gente só precisa ouvir, né? A gente só precisa dar condição para essa pessoa falar, né? Mas é justamente ter a oportunidade de estar com essas pessoas, de estar com elas genuinamente, de ouvir o que elas têm para dizer, delas se colocarem, né? Delas conquistarem o que elas querem, né? Isso no âmbito do trabalho, mas é um jeito de olhar para a inclusão que se estende para qualquer contexto, né? Não só o trabalho, mas a gente atende as pessoas nos projetos de vida que elas têm, nos objetivos que elas têm. E as pessoas com deficiência têm, né? A gente tem essa questão cultural, às vezes, de não olhar para isso, né? A Carmen contou que vocês vão discutir sexualidade de gênero, então isso é uma coisa que se entrelaça muito, né? Das pessoas com deficiência terem os seus direitos assegurados, né? Enfim, reprodutivos, familiares, de constituição de família, trabalho, enfim. Né? Então, é uma lógica que olha genuinamente para as pessoas. Então, acho que isso é legal porque se estende para outros contextos também. Bom, acho que se deixar, a gente vara, né? Se Bom, depender de mim, sim, Carmen. Se depender da Lívia e de mim, vocês vão passar a noite aqui. A Júlia comentou aqui, não estou conseguindo ligar o microfone, mas eu só tenho a agradecer por tudo que você disse, Lívia. Eu não tive nenhuma dúvida porque você foi bem clara. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Obrigada a você, Júlia, pelo seu feedback. Obrigada. E estou à disposição, tá, gente? Enfim, se vocês quiserem continuar essa conversa, se vocês quiserem outras informações, procurem a ANEA nas redes sociais, no Facebook, Instagram, YouTube, tem mais informações lá. Venham se associar também, se vocês tiverem interesse para conhecer um pouco mais. Enfim, a gente está super aberto. O nosso trabalho é para disseminar a metodologia para que as pessoas que se beneficiarem dela sejam atendidas. E aí, gente, só para contar, quer dizer, a Lívia também coordena aqui em Campinas o núcleo de psicologia e pessoa com deficiência do CRP, né, da subsede aqui de Campinas, e está atuando também na comissão gestora do CRP na subsede aqui, né? E então também tem um trabalho importante do Conselho, né, Regional de Psicologia, em várias subsedes, inclusive, outro dia a gente até estava conversando sobre isso, mas, na verdade, não são tantas subsedes assim no estado de São Paulo, né, Lívia? Acho que são 3 ou 4, no máximo, subsedes que têm núcleos que trazem a questão, né, da psicologia das pessoas com deficiência. Então, para vocês verem que é um compromisso também, né, que o próprio Conselho, né, tem como... Exatamente. E aí, se vocês quiserem... bandeira e defende, né? E aí, se vocês quiserem, em algum outro momento, a gente pode conversar especificamente da atuação do Conselho, né? Hoje eu vim como, né, ANEA, como diretoria da ANEA, mas sim, tem essa outra frente de trabalho, posso trazer para vocês, né? Enfim, a gente pode conversar em outros momentos sobre esses outros contextos também. Então, para ver que tem um espaço assim amplo, né, imenso, que a gente tá, né, tem um grupo pequeno, mas que está se ampliando, né, trazendo também psicólogos que têm algum tipo de deficiência para estar no grupo e dizer por eles, né, as suas questões e não só a gente pensar por, né, e também incluindo nesse núcleo a presença de profissionais de outras áreas para dialogar, quer dizer, a gente também, nesse trabalho, não fala sozinho, né? Então, também conversa com profissionais de outras áreas. Então, tem um mundo de coisas, né, para vocês que espero que, de fato, se contagiem, né, e que tenham essa mesma mordida aí que aconteceu na minha vida, na vida da Lívia, né? E que vocês batalhem por isso, né? Aí eu acho que a gente vai encerrando mesmo, né? Eu agradeço mais uma vez a Lívia por estar aqui, né? A gente compartilha zilhões de coisas juntas, estamos no núcleo também aqui em Campinas. E aí agradecer vocês, né, por terem estado aí na aula, né?
E desejo mesmo que isso só tenha sido de muito proveito para todo mundo esse momento, né? Daí, na quinta-feira, Lívia, nós vamos falar sobre o transtorno do espectro do autismo, né? E a gente vai ter uma surpresa aí, né, também na quinta, que eu acho que também o pessoal vai curtir muito, vai gostar muito, né? E também quem vem falar com o grupo é a Fabiana Bonilha, que eu também convidei, aceitou, então acho que essa turma está privilegiada aí, apesar, né, desse distanciamento, a gente está fazendo o possível para trazer aquilo que possa contribuir. Tá bom? Muito legal, Carmen. Eu Então, queria agradecer, obrigada, obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço, espero que tenha sido produtivo realmente, espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma para a disciplina, estou inteiramente à disposição, se vocês quiserem mais material, enfim, a Carmen tem o arquivo da minha dissertação, mas se precisar depois eu passo novamente, contem comigo, tá bom? Para ir contribuindo também de outras formas que eu possa contribuir. Boa noite, obrigada pela disponibilidade de vocês, pela flexibilidade de usar o Zoom aqui, espero que tenha dado tudo certo, que vocês tenham conseguido ouvir direitinho, ver direitinho, e qualquer coisa eu estou à disposição. Obrigada mais uma vez pelo convite. Tchau, gente, boa noite, até quinta. Lívia, até amanhã. Tchau! Até mais. Boa noite. Tchau, obrigada. Beijo, gente. Li, cadê? Vou fechar aqui, tá bom? Boa noite. Bom. Beijo. Tchau, Carmen. Obrigada, viu? Obrigada a você. Tchau.